Olá, sétimo ano, essa é a nossa videoaula número 2 de filosofia. E na última videoaula nós falávamos sobre aparência, como a aparência ela pode nos enganar, tanto que existe aquela famosa frase, as aparências enganam. Mas também as aparências é o meio pelo qual nós conhecemos as coisas. Então, a aparência ela tem esse duplo sentido, É como nós conhecemos as coisas, mas também a aparência ela pode nos enganar, porque nem tudo é como nós vemos, hoje nós vamos falar sobre existência. Bom, se nós conhecemos as coisas pela aparência e as coisas que nós podemos perceber pelos sentidos, será que aquelas que nós não podemos perceber pelos sentidos, elas não existem? Tudo que existe é tudo o que nós podemos perceber pelos sentidos? Então essa é uma pergunta filosófica fundamental que muitos filósofos tentaram responder. Será que eu só posso conhecer, ou será que só existe aquilo que os meus sentidos podem perceber? Se eu não puder ver, tocar, sentir, será que aquilo não existe? Então esse é um tema bastante forte na filosofia. Para nos ajudar nisso, nós vamos fazer uma atividade que está lá na página 14. Nós temos aqui na página 14, vocês vão ver aí no livro de vocês, esta pintura. Essa é uma pintura feita por um pintor que nós já trabalhamos em outra aula, René Magritte. René Magritte ele é um pintor surrealista. O que é surrealista? O que ele pinta, aquilo que é retratado nos seus quadros, nem sempre corresponde com a realidade, tá certo? O surrealismo é um movimento artístico que tem essa característica. Eles não pintam a realidade tal e qual ela é, eles mudam a realidade. Quando vocês observarem esse quadro aqui, o título do quadro está em francês, mas significa, está na legenda aí embaixo, vocês podem ver, isto não é uma maçã. Aí surge a pergunta, que vai estar lá embaixo, que é para vocês responderem. Por que ele pintou uma maçã e colocou o título do quadro, isso não é uma maçã? Aí pensando nisso, vocês vão responder as questões que estão lá na página 14. Depois que você responder lá a questão número 3, você vai responder, vai tirar a foto e vai mandar para mim, tá bom? Muito bem. Lá na página 15 agora, continuando, fala sobre realidade e ficção. O que está dizendo lá na página 15? Que para Aristóteles, as obras de arte imitam a realidade. Tudo aquilo que é obra de arte está imitando de alguma forma a realidade. E para Aristóteles, quanto mais próxima a obra de arte for da realidade, mais perfeita ela é. Quanto melhor eu puder retratar a realidade num quadro, ou numa escultura, ou numa poesia, ou numa peça teatral, então quanto mais próximo aquilo ali for da realidade, mais perfeita é aquela obra. Interessante esse pensamento de Aristóteles. E durante muitos séculos, muitos artistas pensaram isso e defenderam isso e se esforçaram ao máximo por expressar na sua arte a realidade. Só que de alguns anos para cá, de algumas décadas para cá, isso mudou. Com aquele movimento do surrealismo que eu falei com vocês, do qual faz parte René Magritte, por exemplo, que a obra de arte ela não precisa retratar a realidade, ela precisa retratar o sentimento e a imaginação do artista. Então o artista ele tem liberdade para criar a sua obra de arte a partir da sua imaginação. Então o pensador, aliás, o artista,
Ele não está mais preocupado em imitar a realidade, mas em expressar a sua imaginação. Então, abre mais o espaço à criatividade, né? Vocês vão ver aí na página 15, isso muito bem retratado, né? Nesse quadro aí, né? Que é uma obra de arte, mas que não retrata realidade nenhuma, senão a imaginação do seu pintor, que eu não sei pronunciar o nome, Kandinsky, alguma coisa assim, né? Muito bem. Então abre mais espaço à imaginação, à fantasia, não é? É isso. A esse tipo de arte que não retrata a realidade tal e qual ela é, nós chamamos de ficção. Ficção é diferente de realidade. Uma coisa é a realidade, uma coisa é a ficção. Então, pela ficção, nós podemos ver ou ouvir coisas imaginárias, ou seja, nem tudo o que percebemos pelos sentidos é real, porque nós estamos vendo e percebendo e sentindo coisas que não são a realidade, né? Então, a não ser que eu considere a ficção uma realidade. Então, isso aí é uma pergunta filosófica. Vocês veem que o título aí da página 14 é uma pergunta: ficção ou realidade ou ficção, né? Então, se eu considero que a ficção é uma realidade, aquilo que eu estou vendo é real. Mas se eu considero que a ficção não é a realidade porque ela não retrata a realidade, né? Então eu estou dizendo que a ficção é uma coisa e a realidade é outra. Isso é uma pergunta filosófica e a resposta vai de cada um de vocês, tá certo? Vamos lá, deixar uma atividadezinha aí para vocês lá no livro de atividades. Vocês vão ver lá na página... Cadê? Página 4 e... Não, aliás, página 4 e 5. Aliás, só a página 4, não precisa fazer a 5 não. Atividade número 1 e número 2 na página 4 do livro de atividades. Vocês vão ver lá, né? É uma palavra cruzada e depois, né, uma forma aí de organizar as palavras cruzadas. Uma atividade legalzinha de fazer, não é difícil não. Façam, tira a foto e manda para mim, viu? Até a nossa próxima videoaula.